Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje, tô fazendo um vídeo bem assim, sem corte, sem nada disso. Faz um tempo que eu não posto aqui, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que eu acho que é pertinente, que é importante para nossa nação nesse tempo, como brasileiros, né? Brasileiros e brasileiras que estão aqui. E eu gostaria de falar com vocês o seguinte: a gente costuma, né, muitas vezes reclamar, né, reclamar sobre o país, sobre a política, sobre a desigualdade, sobre tudo que tem acontecido. E a gente sabe que não é de agora o problema, sabe? E a coisa tem se intensificado cada vez mais. Porém, eu acredito, tá? Cada um tem a sua religião, a sua fé, mas eu acredito numa que quando uma igreja, sabe, igreja é corpo de Cristo, independente de placa, independente de assembleia, enfim, pentecostal, igreja da parede preta, presbiteriana, independente disso, a gente faz parte de um corpo. A palavra fala que a gente faz parte de um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde Ele rege todas as coisas. Só que a gente está num tempo onde a gente tem muitas distrações, onde a gente tem muitas coisas que são oferecidas para nós e a gente tem perdido o real propósito e motivo daquilo que o Senhor deseja de nós. E a igreja, se você reparar um pouquinho na história de como começou com a Reforma Protestante, com pessoas que buscavam a presença de Deus, a gente vê que quando uma igreja ela se posiciona na sociedade, ela se posiciona em oração também, principalmente, o ambiente ele é transformado, o ambiente ele é mudado. A gente tem o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, quando pessoas entenderam e se posicionaram em oração pelo o seu país foi transformado, o seu país foi mudado por Deus, sabe? Os índices de violência caíram, perseguição, sabe? Tudo isso. E a igreja hoje é uma das maiores, que a gente vê uma igreja, mas por quê? Não é por causa de um número, não é. Mas é por causa de corações que entenderam que precisam orar e clamar por uma mudança, sabe, no seu país, na sua localidade. E não digo apenas orar, eu acho que a gente também deve fazer a nossa parte, como cidadãos, como pessoas. E no Brasil a mesma coisa. A gente está numa guerra no Brasil que não é só uma guerra política, não é só uma guerra de direita e esquerda, mas é uma guerra principalmente espiritual. E eu quero te convidar para que a gente não fique aquém, a gente não fique estático a ponto de pensar que, vou viver minha própria vida, vou continuar fazendo minhas próprias coisas e não se envolver naquilo que Deus está nos chamando para fazer. E não é de agora que Ele tem nos chamado. Ele tem há um bom tempo chamado o seu povo, chamado a sua igreja, para que a gente busque a Ele, para que a gente clame pela nação, para que a gente declare e profetize um novo tempo sobre o Brasil, para que tudo aquilo que tem se levantado na nossa nação, para que isso caia por terra. Essas corrupções, violências, mortes que têm acontecido de pessoas, sabe? É muito triste, abortos e tantas outras causas que acontecem na nação que a gente deveria tá envolvido, que a gente deveria estar clamando a Deus por isso, que a gente deveria estar lutando também para que essas coisas não acontecessem, só que a gente fica pensando na nossa vida, fica pensando, a minha casa, os meus problemas, as minhas coisas. De verdade, gente, quando nós entendermos que essa causa, nós precisamos nos envolver, aquilo que a gente está vivendo não é nada perante aquilo que, sabe, está acontecendo ao nosso redor. E eu tenho certeza que quando a gente se posiciona nesse lugar em Deus, aquilo que está acontecendo em nós, conosco, com a nossa parentela, o Senhor, Ele cuida, o Senhor vai movendo, sabe? As coisas vão acontecendo, mas quando a gente entra nas causas do Pai, nas causas de Deus, Jesus, Ele estava envolvido na causa do Pai, na causa de Deus, e por causa
Disso, ele veio para estabelecer um reino. E nós hoje, como nós temos reagido como filhos de Deus, como nós temos reagido, nós temos entendido essa filiação, nós temos entendido o nosso papel como filhos desse Pai. Ele tem nos chamado para nos envolvermos nas causas dele. Ele tem nos chamado para clamarmos pelo Brasil, para pedirmos por misericórdia, para pedirmos pela justiça dele, sabe? Para que as coisas não permaneçam do mesmo jeito. A gente não deve se conformar com as coisas, a gente deve sim se conformar com isso e declarar aquilo que ele deseja para esse tempo, para hoje, para agora. E a gente tem muitas questões que eu poderia falar aqui para vocês, mas a gente precisa se envolver naquilo que o Senhor está nos chamando para fazer como nação brasileira. Nós, a nossa geração, a gente só vai viver um tempo diferente, a gente só vai viver um tempo novo quando nós entendermos que nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado a nossa soberba, deixar de lado tudo aquilo que é de natureza humana e reconhecermos que nós transgredimos, que nós pecamos diante de Deus. E reconhecer isso é difícil porque você tem que se humilhar. E quem aqui gosta de se humilhar? A gente hoje em dia não tá nem aceitando alguém humilhar a gente. A gente tá cada dia mais ferido, cada dia mais ofendido. Deus não nos chama para isso. Ele chama a gente para se humilhar diante dele, para nos despirmos diante dele, para a gente não fazer como Adão, que passa ou que terceiriza a culpa para alguém, mas que assume a sua responsabilidade, dizendo: Pai, eu pequei. E não só eu pequei, mas como nação, nós erramos diante do Senhor. Nós fizemos o que não agrada a Ti e nós precisamos nos voltar para Ti. Nós precisamos voltar para Ti. E somente dessa forma, o Brasil vai ter um avivamento, vai ter uma mudança, vai ter o poder de Deus, o mover de Deus agindo sobre nós. Quando nós entendermos isso, nós entendermos que tudo começa não dentro de uma comunidade, tudo começa no nosso dia a dia, quando entendemos que nós somos responsáveis por manifestar a glória de Deus, por sermos pequenos Cristos, sermos a imagem e semelhança do Senhor aqui na terra, buscarmos fazer a vontade dEle, buscarmos sermos a cada dia mais parecidos com Ele e fazer aquilo que Ele deseja. Porque se a gente for viver da forma que nós queremos, se a gente continuar vivendo dessa forma, dessa maneira, a gente tende à ruína, de verdade. A gente nunca vai estar completo, nunca vai estar satisfeito. Só que quando nós entendemos isso, o ambiente que nós estamos é transformado. A geografia é transformada dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E isso começa a reverberar não só em nós, mas em outras pessoas. E nós precisamos entender isso e nos levantar diante de Deus, nos posicionarmos em Deus e entendermos esse lugar de oração, esse lugar de busca do Senhor nesses últimos dias, porque os dias já não têm sido fáceis e a tendência é a cada vez mais as coisas ficarem difíceis, principalmente para aqueles que entenderem isso e buscarem estar ali na presença de Deus, porque nos últimos dias não vai ser fácil. Seremos perseguidos, seremos caluniados. A igreja, ela sempre passa por momentos assim, mas tudo isso é necessário para que o Cordeiro de Deus venha, para que nós, para que Ele se apresse, sabe? Para que Ele venha logo e busque a sua noiva, a sua igreja, busque a nós. Mas do jeito que nós estamos,
Nós precisamos mudar, nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma urgentemente. Não dá para permanecer da mesma forma, do mesmo jeito. A gente precisa realmente de uma transformação. E precisa ser hoje e agora, a partir de nós. Nós não precisamos esperar alguém mandar a gente fazer, não. A gente só precisa estar diante do Senhor e entender: Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, nós precisamos de Ti. E para encerrar esse vídeo, eu queria fazer uma oração com você. Pai, Deus, eu não conheço as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. O Senhor sabe a quem vai chegar, a quem vai assistir. Mas eu clamo ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa constranger a cada coração, Deus. Comece em nós, Senhor. Comece em nós essa transformação, Pai. Comece em nós, Pai, o Seu mover e o Seu agir, Deus. Deus, nós não queremos ser pessoas, Senhor, satisfeitas, Pai. Pessoas estáticas, Senhor, diante daquilo que o Senhor está fazendo e movendo sobre a terra, Senhor. Nós queremos nos envolver nas causas dos céus. Nós queremos, Senhor, entender, Pai, que o nosso papel, Senhor, é, Deus, de sermos agentes e agentes de transformação, Pai. Agentes de transformação, Pai. Pessoas, Pai, que entendem quem são diante do Senhor, Pai. E que levam, Pai, a Tua luz. E que levam, Pai, a Tua esperança. E que levam a Tua vida, Senhor, nos ambientes a qual frequentam, a qual estejam, Senhor. E que entendem, Senhor, que sem Ti, Deus, nós não conseguimos, nós não podemos nada sem a Tua presença, Senhor. E Deus, que haja de verdade no nosso meio uma confissão, Pai, de pecados. Que não venhamos ser hipócritas, que não venhamos ser pessoas mascaradas diante de Ti, Pai. E até mesmo diante dos nossos irmãos, Pai. Eu oro, Senhor, para que a gente confesse diante do Senhor, Pai, o quanto que nós erramos, o quanto que nós, Pai, transgredimos diante de Ti, Pai. Com idolatria, Senhor, com imoralidade, Senhor. Não pensar, Senhor, não falar, Deus, no modo de agir, Senhor. Nós erramos diante do Senhor, Pai. E quando nós fazemos isso, nós trazemos a Sua ira, Pai, sobre nós. E não só sobre nós, Pai, mas também sobre a nossa nação, Senhor. Então, nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor. E eu oro, Senhor, para que se levantem, Senhor, jovens, mulheres, crianças, adultos, homens e mulheres, Pai, que entendem esse lugar no Senhor, Pai. E que nós, como nação brasileira, Pai, venhamos viver, Pai, dias, Pai, dias de fluir do Teu Espírito, dias, Pai, de cura sobre a nação, dias de transformação, Pai, de todas as esferas, Pai, na sociedade brasileira, Senhor, política, educacional, Pai, hospitalar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo por isso. Aviva os corações, Pai, aviva os corações, Deus, é o que nós te clamamos. Seja a resposta para essa geração. O Senhor, Ele procura quem está disponível. Então que você diga sim para Ele. E seja a resposta. Seja a resposta para essa geração.